Minha gente, a paz do Senhor a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. A você também que vai estar assistindo este vídeo em um outro horário, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em nossas casas, mas isso não quer dizer que nós vamos nos manter distantes. Virtualmente, nós podemos estar conectados. Hoje, domingo pela manhã, né? Esse vídeo está programado para sair no domingo pela manhã. É o nosso horário de estudo bíblico aqui na primeira igreja congregacional, a nossa escola bíblica dominical. Enquanto nós não estamos nos nossos templos, né? As nossas igrejas da aliança congregacional, muitos pastores têm feito estudos com as suas igrejas através da internet. E essa aqui é a nossa intenção, tentar fazer com você as mensagens das quintas-feiras, das terças-feiras, cultos domingos à noite, os nossos estudos bíblicos na escola dominical, de uma outra forma, mas que não deixa de ser séria e eficaz para o nosso coração diante do Senhor. Nós não vamos estar hoje fazendo o nosso estudo bíblico sequencial ao que está sendo feito na igreja, no nosso templo. Por quê? Porque muitos irmãos, quem sabe, não têm acesso a esse tipo de mídia, de assistir vídeos e etc. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revisão das lições que a gente já estudou, já foram dadas lá no nosso templo, nas nossas classes, tá certo? Isso vai ser bom para você, porque você vai relembrar o que você estudou e vai fixar mais ainda para a nossa gincana, que não acabou, ela foi só adiada. Ela voltará, ela acontecerá quando nós voltarmos para o nosso templo. Então nossa intenção continua a mesma, de nós termos o nosso momento ali de perguntas, respostas, premiação, quando voltarmos ao nosso templo. Então esse tipo de vídeo vai servir para você mais ainda ficar sábio, aprendido, né, a aprender mais os assuntos que estão sendo estudados ali nas nossas classes, para que você possa no dia da nossa gincana responder com propriedade. Esperamos que seja um domingo, né, abençoador para toda a nossa comunidade. Hoje nós vamos começar com a lição primeira, que estará tratando da Bíblia, né, é o nosso assunto da escola bíblica. Bíblia, a sua formação. A lição primeira trata das línguas da Bíblia, das divisões da Bíblia. Então essa é a nossa intenção hoje, tratar com você um resumo curto, porque os nossos vídeos têm que ser curtos, da lição número 1. Antes de a gente entrar na lição, eu quero indicar a você esse livro aqui, ó. Este livro é um livro no assunto que a gente está estudando, a Bíblia e sua história, da Sociedade Bíblica do Brasil. É um livro todo ilustrado com papel couché especial, tá certo? Então você pode aqui tanto ler como ver muitas fotos de manuscritos antigos como esse que está aqui na minha mão. Então é um livro que vai abençoar, tenho certeza, a sua vida, os seus conhecimentos bíblicos, além de ser um livro que tem um preço muito bom. Então eu aconselho você a adquirir esse livro, Sociedade Bíblica do Brasil. Você pode comprar pelo próprio site da editora ou pode comprar na Amazon, porque a Amazon hoje vende tudo, né? Então adquira, que vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza disso. Agora sim, indo para a nossa lição, nós vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por essa oportunidade de conversar com os nossos irmãos e pedimos que sejam momentos de aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Abençoa cada pessoa que está assistindo, cada família reunida, Pai, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia, a Palavra do Senhor, para os crentes é o livro da revelação de Deus. Mas nós sabemos que a Bíblia não chegou assim. A Bíblia teve uma longa história e estamos tratando disso em nossa escola dominical. Veja, as revelações de Deus, por exemplo, para Noé, para Adão, para Eva, para Abraão, para Melquisedeque. Gênesis capítulo 14 diz que Melquisedeque, quando encontrou Abraão, já era sacerdote do Deus Altíssimo. Essas revelações, com certeza, não estão escritas aqui. Poucas revelações a Abraão estão escritas aqui. Deus falou com certeza muito mais ao seu servo Abraão. Essas histórias, antes de estarem escritas, também elas passavam de pai para filho. O Salmo
número 44, Salmo 44, verso 1, diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. O que é que o salmista está dizendo? Está dizendo que a revelação de Deus entre o povo de Israel passava de pai para filho, antes de estar escrita como nós temos aqui em nossa Bíblia, né? O livro Bíblia com 66 livros. A revelação de Deus, a gente divide ela em dois aspectos, revelação geral e revelação especial. Revelação geral é quando Deus revelou-se à sua criação através da sua própria criação, como diz o Salmo 19, que o céu mostra o Senhor, Salmo 19, 1 e 2, o céu proclama a glória de Deus, a criação proclama que Deus existe. Então, essa é a revelação geral. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, também diz isso. Paulo diz que as pessoas não têm desculpas de dizer que não acreditam em Deus, porque a criação mostra o Senhor. Essa é a revelação geral. Só que a revelação geral não mostra a cruz, não mostra o pecado, não mostra a salvação. Para isso, Deus se utilizou da revelação especial. É quando Deus usa os seus profetas para que ele pudesse falar, ele pudesse falar, os seus profetas pudessem registrar esta revelação especial, e aí está codificada aqui na palavra do Senhor. Ela se encerra em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2, Hebreus 1, 1 e 2, diz que Deus falou de muitas formas aos nossos antepassados pelos profetas, e você sabe que falou sobre com sonhos e etc. Mas aí o autor bíblico diz, nesses últimos dias, quando Cristo chegou, ele nos falou através do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação final de Deus. João 1,18 diz isso, que o próprio Jesus Cristo diz, né, que ele veio a esta terra para revelar o Pai. Quando perguntado onde está o Pai, ele disse, olha, você não está me vendo? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é a revelação de Deus. Isso está em João capítulo 14, verso 1 ao verso 6. Isso está também em João capítulo 1, versículo 18. Muito bem, então, revelação geral, a criação de Deus, revelação especial, a sua revelação aos profetas, que está codificada e escrita aqui na Bíblia Sagrada. Lembrando que essa revelação está encerrada em Jesus Cristo, né? Não temos mais Bíblias sendo escritas, nós só temos a Bíblia que nós usamos como a palavra do Senhor. Como a Bíblia foi preparada, como a Bíblia foi, o que usaram para escrever as Escrituras? Bem, os livros antigos, eles eram no formato de rolos, né? Por isso que a Bíblia diz isso em Jeremias capítulo 36, versículo 2, fala sobre isso, né? Rolo de livro, Jeremias capítulo 36, versículo 2, Jeremias capítulo 36, versículo 2, nos diz assim, Jeremias 36, versículo 2, deixa eu só achar aqui rapidinho na minha Bíblia. Jeremias 36, versículo 2, está escrito, toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel. Veja, toma um rolo, um livro. Então, os livros tinham formato de rolos, e estes rolos eram feitos de pergaminho ou de papiro. E o que é pergaminho e o que é papiro? Papiro é uma espécie de planta aquática. Papiro é uma espécie, quem morou na zona rural sabe o que é junco. Então papiro é uma espécie de junco. Olha aqui uma foto de uma plantação de muitos papiros no rio. Veja só. Então isso aqui é papiro, tá certo? Sempre cresce em regiões alagadas, né? Como o junco. O junco é uma planta aquática. Aqui nós temos papiro. E a casca do papiro era tirada, era preparada para se escrever nela, colada, e se escrevia nela. E o pergaminho é a pele de animal. Pode ser uma pele de ovelha, pode ser uma pele de cabra, outro animal, que era preparada para que as pessoas escrevessem, né, nela. Era até muito mais resistente do que o pergaminho. O papiro, perdão. O papiro, ele se decompõe com facilidade por ser uma planta, mas o couro não. O couro é mais difícil ele se decompor. A língua, ou as línguas da Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, tá certo? Então nós temos aqui, aqui uma Bíblia hebraica. Bíblia hebraica, que a gente, quando lê, não começa aqui. Aqui é o final. A gente começa ela aqui. Então, aqui está
uma Bíblia hebraica, que é só o Antigo Testamento, tá certo? Só o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, tá certo? Então aqui nós estamos especificamente no livro de Levítico. Aqui estamos em Levítico, capítulo 8. Esta passagem aqui, tá certo? Então essa é a língua do Antigo Testamento, tá certo? Nós temos aí, tá, a Bíblia na língua hebraica, o Antigo Testamento. Algumas pequenas partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, porque o povo de Israel, você sabe, foi escravo, foi cativo na Babilônia. Quando a Babilônia perdeu o reinado, quem entrou foi os medos e os persas. E aí a língua persa é a língua aramaica. E então, por influência do povo persa, Israel também, claro, pegou a língua aramaica, mas são partes muito pequenas da Bíblia. No 99%, o Antigo Testamento é escrito na língua hebraica. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Aqui está uma Bíblia, um Novo Testamento na língua grega. Você, para conhecer, né, para ver como é que se escreve no grego, aqui se escreve e se lê normalmente como nos nossos livros em português. Você começa o livro aqui normalmente e vai lendo. Só quem começa aqui é a língua hebraica. Ele lê daqui para cá. O grego não, lê normalmente daqui para lá. Então, isso aqui é o Novo Testamento, tá certo? Em grego. Estamos aqui especificamente no livro de Atos, capítulo 5. Aqui, Atos, capítulo 5. Então, essa é a língua do Novo Testamento. E como é que a nossa Bíblia está dividida? A nossa Bíblia não está dividida por ordem cronológica. Não é porque Gênesis foi escrito primeiro que está como primeiro, e depois Êxodo, e depois Levítico, e depois Números. Não. A nossa Bíblia está dividida por ordem de assuntos, tá certo? Então, o Antigo Testamento é dividido por ordem de assuntos. Os 5 primeiros livros são os livros de Moisés, ou a Torá, ou a lei de Moisés. Embora que Gênesis não seja um livro de lei, mas chama-se assim, tá certo? Os 5 livros de Moisés, a lei de Moisés. E o Novo Testamento, a segunda divisão do Antigo Testamento são os livros históricos, tá? Depois nós temos os livros poéticos, depois nós temos os livros proféticos, que se dividem em profetas maiores e profetas menores. De Isaías a Daniel, profetas maiores. De Oséias a Malaquias, profetas menores. Ou seja, aqui nós temos as divisões do Antigo Testamento. A lei, os históricos, os poéticos e os proféticos. 4 divisões máximas do Antigo Testamento. Por que se chama Antigo Testamento e Novo Testamento? Por causa de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6 e verso 14. O apóstolo Paulo, quando está falando das alianças de Deus, ele diz que Deus fez 2 alianças. A antiga aliança foi feita com Moisés e a nova aliança foi feita conosco e com toda a igreja através do Senhor Jesus Cristo. Então está escrito assim, 2 Coríntios 3, verso 6 e verso 14. Paulo diz, e o qual nos habilitou, os apóstolos, para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, ele diz que ele, Paulo e os apóstolos eram ministros de uma nova aliança. Por que tem uma nova? Porque tem uma antiga aliança. Versículo 14 diz assim, mas os sentidos dos judeus estão embotados, pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, então ele chama o Antigo Testamento dos judeus de antiga aliança. E ele chama o Novo Testamento dos cristãos de nova aliança. Então, nova aliança e Novo Testamento, antiga aliança e Antigo Testamento são a mesma coisa. Por isso nós chamamos a nossa Bíblia dizemos que a nossa Bíblia contém o Antigo e o Novo Testamento, simbolizando essas 2 grandes alianças que Deus fez com Israel e depois com toda a sua igreja. As divisões do Novo Testamento também são fáceis, são só 5. Os evangelhos, de Mateus a Marcos, de Mateus a João. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, que é o livro de história do Novo Testamento. Depois as cartas de Paulo. Depois as outras cartas. E depois o Apocalipse, que é o livro de profecia. Então nós temos no Antigo Testamento lei, históricos, poéticos e proféticos, 4 divisões. E nós temos no Novo Testamento evangelhos, história, cartas de Paulo, outras cartas e a profecia, que é o Apocalipse, 5 divisões. Então, isso aqui, né, no geral, é a nossa
como a nossa Bíblia se compõe, como ela está dividida. Isso é importante para nós, para a gente saber onde está lendo. Eu sempre digo isso. Por exemplo, se eu estou lendo Salmos, eu não posso confundir com a Nova Aliança. Salmos é um livro da Antiga Aliança. E também, se eu estou lendo Salmos, eu não posso confundir Salmos com um livro de história. Salmos é um livro que está na parte dos livros de poesia. Então, quando eu entendo isso, a minha interpretação da Bíblia vai ser muito mais fácil. Eu vou saber quando interpretar um texto literalmente, eu vou saber quando interpretar um texto figuradamente, tudo isso dependendo de onde está na Bíblia aquele tipo de livro, em qual parte da Bíblia aquele livro está. A língua do livro, o jeito de escrever que o autor usou para escrever o livro, ajuda muito na interpretação. Por exemplo, eu sei que um livro de história se interpreta mais literalmente. Eu sei que um livro de poesia se interpreta mais figuradamente, com linguagem simbólica. Eu sei que um livro escrito na linguagem apocalíptica, como o Apocalipse, ou como a grande parte de Zacarias, também tem muitas partes de Zacarias escritas na linguagem apocalíptica, ou grande parte de Daniel, do capítulo 7 para frente, eu sei que são livros escritos numa linguagem que eu não posso interpretar literalmente. Tenho que interpretar de acordo com a linguagem apocalíptica, que é uma linguagem simbólica, então tem muitos símbolos ali. Por exemplo, Ezequiel capítulo 40, do capítulo 40 ao capítulo 48, é escrito em linguagem apocalíptica, então eu preciso entender isso para saber como interpretar, entende? Então, sabendo que tipo de literatura o livro foi escrito, e sabendo em que parte da Bíblia o livro está, me ajudará na minha interpretação. Pois bem, meus irmãos, e também é importante saber, que o Antigo Testamento, não podemos confundir, foi escrito antes de Jesus Cristo. Então, eu não posso botar Noé na época de Jesus. Não posso dizer que Jesus escreveu os Salmos. Jesus está dizendo nos Salmos, e não posso dizer isso. Não posso dizer que Jesus falou com Noé. Não, Jesus não falou com Noé. Quem falou com Noé foi Deus. É claro que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas naquele momento Jesus Cristo ainda viria como o nosso Salvador, entende? Então, sabendo aonde o livro está, eu vou ter facilidade também de interpretação. Então, meus irmãos, em resumo, essa é a nossa primeira lição. Eu espero que vocês tenham entendido esses pontos principais, da nossa primeira lição. A revelação de Deus é dividida em revelação geral e revelação especial. A Bíblia foi escrita por várias pessoas e teve uma longa história para chegar a esse livro que nós temos em nossas mãos. Também a Bíblia os materiais usados para escreverem a Bíblia foram papiro e pergaminho. Papiro é uma planta e pergaminho é um tipo de pele. A Bíblia está dividida em duas grandes partes principais, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esses nomes vêm de 2 Coríntios capítulo 3, onde o apóstolo Paulo faz esta comparação entre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, a Nova Aliança. E as divisões principais, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, são 4 divisões do Antigo Testamento e 5 divisões do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem a lei, os históricos, os poéticos e os proféticos. E o Novo Testamento tem os evangelhos, o livro de história, as cartas de Paulo, as outras cartas e o Apocalipse. E as línguas da Bíblia são duas. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, o Antigo Testamento é escrito na língua hebraica e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, eu espero que nesses breves minutos você tenha entendido e aprendido. Se você tem a lição, muitos irmãos imprimiram a lição que está sendo dada nas salas de aula. Você pode reler a lição com a sua família a partir de agora. Muitos têm no seu celular a lição que é colocada nas salas. Por exemplo, na sala do professor Sérgio, que eu sou um dos professores auxiliares lá. Todas as lições estão lá, colocadas no nosso grupo de WhatsApp. Tá certo? Ali a lição está lá. Então, se você tem a lição, você lê a lição novamente, para que você possa reforçar isso que eu acabei de aqui dizer para os irmãos. Agradeço a sua atenção, agradeço os momentos que você passou junto comigo aqui nesse breve resumo da nossa lição. Próximo domingo faremos o resumo da lição 2
Se ainda não tivermos voltado para o nosso templo, na próxima terça-feira nós temos culto de oração e será transmitido aqui no canal da Primeira Igreja Congregacional de João Pessoa, ou será gravado em uma sala, ou será ao vivo, mas teremos o nosso culto, a nossa reflexão bíblica. Na quinta-feira nós continuamos estudando as quarentenas da Bíblia. O nosso próximo assunto será a quarentena de Moisés no Monte Sinai para receber a lei. O que é que a gente pode aprender daquela quarentena? 40 dias Moisés no monte para receber a lei. Estudaremos isso na próxima quinta-feira, se Deus quiser. E no próximo domingo de manhã teremos aqui o resumo da lição 2 da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, faça contato com alguém, diga Deus abençoe, mande um áudio para um irmão que está com saudade de você, tá certo? Deus te abençoe, estamos juntos e em breve vamos estar juntos mesmo ali no nosso templo, na Primeira Igreja Evangélica Congregacional. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês.